Oiê, aqui é a sua VTuber Garota Mágica favorita e hoje a varinha vai descansar novamente, pois finalmente chegou a hora do Top 5 maiores mimimis da comunidade VTuber gringa, parte 2. Meu Deus, olha o tamanho desse nome. Tretas, cancelamentos bestas e até acusações de missandria, mostrando como a comunidade VTuber brasileira às vezes até parece um espaço seguro quando o assunto é mimimi. Então já vai pegando sua pipoca e senta que lá vem história. Número 5. Chineses contra Hololive. As VTubers japonesas da Hololive não costumam se envolver em dramas por conta das regras corporativas da agência. Isso faz com que muita gente pense que VTubers japonesas acabam sendo mais polidas, por não terem envolvimentos em tretas da comunidade VTuber. Apesar de, claro, ter acontecido algumas tretas isoladas, principalmente a respeito de graduações em massa. Mas teve uma treta que repercutiu bastante envolvendo a Hololive no início de 2020. A Akai Hato fez uma live verificando a Analytics do YouTube e mencionou que uma porcentagem dos viewers eram de Taiwan. Um dia depois, a Kiryu Coco fez a mesma coisa, também mencionando que alguns espectadores eram de Taiwan, afinal é mostrado assim pelo Analytics do YouTube. Mas os fãs chineses ficaram com raiva, afinal a China não considera Taiwan como um país, e sim um estado da China. E o fato delas mencionarem isso seria basicamente declarar que Taiwan era um país, pelo menos aos olhos dos chineses. Com isso, apenas 2 dias depois, elas duas foram suspensas da Hololive por 3 semanas. E após isso, a Cover Corp, que é a empresa japonesa dona da Hololive, fez um pedido de desculpas para o público chinês, dizendo que aquelas falas não representavam a posição oficial da empresa. Acontece que a China tem um mercado gigantesco para VTubers, igual o público de gachas. Por isso, é importante agradar esse público e não gerar conflitos com eles. Por isso que a gente acaba vendo em muitos gachas que quando a China reclama, o jogo faz alterações, né? A única vez que, por exemplo, resolveram um problema no Zhongli no Genshin foi porque o público chinês reclamou. Após toda essa polêmica, em julho de 2021, a Kiryu Coco anunciou sua graduação como VTuber da Hololive e, para minha surpresa, enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, a história dela não tinha terminado por aí, pois em agosto de 2021, ela voltou como Keisun e logo em seguida, em outubro, ela fez o seu debut oficial pela VShojo como Keisun On Air. Sério, eu não fazia ideia de que a Keisun já foi uma VTuber da Hololive antes. Número 4. Zentreia nazista. Eu já fiz um vídeo completo aqui no canal sobre essa treta, onde basicamente algumas pessoas estavam acusando a VTuber Zentreia de ser nazista por conta dela ter debutado uma roupa que era um uniforme militar preto e vermelho, mesmo sem ela nunca ter feito nenhum tipo de postagem racista ou que desse a entender alguma fala racista ou supremacista branca, igual muitas VTubers gringas costumam fazer. O que é curioso, pois quando uma pessoa não tem nenhuma atitude desse tipo, ela acaba sendo acusada falsamente. Já pessoas que realmente fazem coisas absurdas, as pessoas consideram based e falam que é só piada. Mais uma vez, a internet mostrando a sua hipocrisia. Ela acabou fazendo alguns pronunciamentos, né, acalmando a comunidade, dizendo que não era nazista e que era até absurdo ter que dizer algo tão óbvio assim, né? I don't agree with Nazism. I will definitely say I am against it. It's ugly. It's crazy to talk to call me a Nazi. It's crazy to call my community Nazis. That blows my mind. That's actually crazy to me. Fuck Nazis. Só porque a VTuber tem um uniforme preto e vermelho com cap militar, ela já é automaticamente nazista, mesmo sem reproduzir nenhuma fala nazista, ou sequer fazer rage bait igual muitas fazem? Ainda mais levando em conta que o uniforme dela nem sequer é igual ao uniforme nazista. Número 3. Iron Mouse cancelada por considerar o Peanut como VTuber. Eu também já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e a história que rolou é o seguinte. Aconteceu um evento chamado Streamer Awards, que é organizado por uma bolha de streamers lá da gringa. Não é nada com muita credibilidade igual o The Game Awards, por exemplo. Mas nesse evento tinha uma categoria de VTuber do ano, onde os indicados eram Kenji, Shibidoki, Iron Mouse, Moricalip e Peanut, que é basicamente um amendoim com olhos. Ele acabou vencendo o evento, até porque ele tem uma fanbase muito grande, principalmente na bolha de FPS, né? E com isso, recebeu votos o suficiente para ganhar o evento e foi parabenizado pela Moricalip, Shibidoki e Iron Mouse. Acabou que muitas pessoas da comunidade VTuber gringa começaram a criticar Iron Mouse por parabenizar ele. E ela acabou fazendo um post dizendo que todos os indicados mereciam estar lá. Com isso, algumas pessoas do fandom de VTubers e até alguns VTubers menores começaram a massacrar ela no Twitter, dizendo que o Peanut não deveria fazer parte da comunidade. Até porque ele mesmo dizia que não era um VTuber, e sim um P-Tuber, ou seja, um amendoim tuber. Deu pra entender?
let me explain to you this first off. Why did Iron Mouse say that Burnt Peanut is a VTuber when everybody knows that he's not? First of all, it doesn't matter. Second of all, Iron Mouse is trying very hard to remain mainstream. And what do when you want to remain mainstream? You don't burn any bridges. Peace, love, happiness to everybody, and you appeal to the lowest common denominator, idiots, so that way they'll join you. Iron Mouse knows that Burnt Peanut's not a VTuber. However, she doesn't want to burn that bridge, and she wants Burnt Peanut's viewers to watch her because, guys, people are going to put their logic and morals aside just to get some more relationships, just to get some more collabs. Sorry, I'm just telling you how the fuck it is. That's the God's honest truth. Como se não bastasse, alguns dias depois desse cancelamento, né, que tentaram fazer na Iron Mouse, se é que a gente pode chamar de cancelamento, pessoas de fora da bolha de VTubers tentaram novamente cancelar Iron Mouse, pois durante o evento, um streamer chamado Hakai chegou perto do tablet onde estava Iron Mouse perguntando para ela se ele poderia fazer algumas perguntas, e ela disse que ele poderia perguntar o que ele quisesse. E ele perguntou se ela era branca ou negra, e ela respondeu que é latina, né, mais especificamente porto-riquenha. Após isso, em uma live, ela disse que se sentiu muito desconfortável a ponto de tremer, e o corte dessa live acabou viralizando com vários streamers como o Tectone, XQC, eu não sei falar esse nome, esqueceu o nome do cara. Vocês conhecem, o cara faz conteúdo de FPS, inclusive ele teve uma treta envolvendo a Doc Bird, e a Doc Bird acabou com ele, e aí ele pegou ódio de VTubers, mas enfim, esse não é o foco. O Asmongold também comentou sobre o assunto, usando basicamente o argumento de, abre aspas, ela tá dentro da tela, no quarto dela, se ela ficou desconfortável era só desligar o monitor, ela nem estava presente, então não tinha problema. Eu acho engraçado que com o tempo e a evolução da internet, as pessoas foram ficando cada vez mais simplistas e sem empatia pelos outros. Hoje em dia parece que é errado você expressar que se sentiu mal com alguma situação. Basicamente, você tem que engolir tudo que você sente calado, pois se você reclamar, você é considerado mimizento. Fazendo com que esses criadores de conteúdo que tentam seguir um decoro, né, e que tentam ser mais profissionais, acabam sendo censurados pela maioria, pois se eles expressarem o que eles sentem, que são emoções humanas, eles acabam saindo como errados. Apesar de que muitos podem alegar que mas se você fala alguma coisa na internet, você tem que estar pronto para ouvir. Internet é isso. A gente tem que tomar sempre muito cuidado com as coisas que a gente fala, os desabafos que nós fazemos. Mas enfim. Número 2. VTuber cancelada por namorar. Eu ia começar falando desse caso no sentido de VTubers que foram cancelados por Girlfriend Experience. Afinal, existem VTubers que constroem um público simp, né, que é basicamente homens carentes de atenção, com bajulação excessiva, buscando favores sexuais que geralmente não são retribuídos. E apesar disso, eventualmente acabam descobrindo que aquela waifu dos sonhos deles não é tudo aquilo que eles pensam. E pra variar, em alguns casos acabam descobrindo que a pessoa namora, resultando por fim na graduação da VTuber. Sabendo disso, eu vou citar o caso da VTuber Gunpai, que foi uma VTuber que fazia Girlfriend Experience, só que ela ia muito além. Ela literalmente bania mulheres do Discord dela, afinal só poderia ter homens lá e todos eram namorados dela. Além de dizer que assistir outras VTubers era considerado traição. Uma polêmica bastante conhecida envolvendo ela foi a treta das pelúcias, onde em novembro de 2024 ela atacou um artesão de pelúcias chamado Kuza, acusando ele de roubar o design dela para fazer pelúcias, sendo que foi apenas uma commission de um fã. Basicamente, um fã chegou para esse artesão e falou: olha, eu gosto dessa VTuber aqui, você faz uma pelúcia dela para mim? Aí foi isso, o fã ficou feliz com a pelúcia, só que aí ela foi cancelar o artesão no Twitter. É importante lembrar que uma coisa é você vender em massa pelúcias de um VTuber, né? Sem fazer algum acordo comercial, enfim. Agora, comissionar individualmente uma arte ou uma pelúcia do VTuber que você gosta não tem nada de errado. E por isso que ela foi cancelada. Porém, a gota d'água foi a situação de descobrirem que ela namorava IRL, o que acabou resultando numa treta gigantesca. E após isso, ela acabou apagando tudo e sumindo da internet.
Número 1. Bal cancelada por missandria. A Bal é uma VTuber independente bastante conhecida lá na gringa, que em certo dia ela fez uma postagem no Twitter dizendo a seguinte frase: se você é uma criadora de conteúdo iniciante com um público pequeno, mas crescente, e um criador de conteúdo masculino muito maior e bem sucedido te aborda do nada e te enche de atenção em lives, mensagens diretas, etc., não hesite, corra. Em seguida, ela também fala no mesmo post, né? Abre aspas, o fato de eu não incluir todas as exceções, possibilidades e variações com suas nuances não significa que não estejamos tendo a mesma conversa. Fiquem seguros, pessoal. A VTuber Yuzu comentou no post também dizendo, abre aspas, quando você está numa festa / evento de streamers e a conversa com outra garota se transforma em nossa, ele fez isso comigo também. Que a Bal responde dizendo, não, a ideia de uma festa se transformar em uma sessão de terapia em grupo me deixa muito triste. Eu acho engraçado que esse assunto entre a Bal e a Yuzu meio que morreu por ali mesmo. Acredito que se fosse no Brasil rolando esse tipo de evento, no mesmo dia teria 30 vídeos de diversos canais com centenas de especulações sobre essa conversa, com as pessoas tentando adivinhar quem eram os youtubers / streamers que estavam nessa festa ou que fizeram alguma merda, né? Mas como a gente tá falando da gringa, o foco principal foi a postagem inicial da Bal falando sobre homens, pois as pessoas usaram essa postagem para acusar a Bal de praticar missandria. Para quem não sabe, missandria é o ódio, desprezo, preconceito ou aversão sistemática direcionada a homens, frequentemente descrito como o oposto da misoginia, manifestando-se por meio de estereótipos negativos, discriminação ou hostilidade contra homens. Teve dezenas de compartilhamentos com opiniões diversas, mas principalmente focando nessas falas da Bal, colocando no contexto de missandria, até mesmo revivendo lives antigas onde ela falava coisas semelhantes, sempre citando sobre essa generalização sobre todos os homens serem assim. Cancelled 4 times in a month, canceled 4 times in a month. Nuh-uh, guys. It's not being called canceled. It's called engagement farming. Thank you very much. Here we go again. Come on. You can't be for real. Guys, I'm so fucking dead ass. Teve até esse comentário em um vídeo aleatório de uma pessoa aleatória comentando, dizendo, não há como convencer pessoas como a Bal. Se um homem age como assediador, ele é assediador. Se um homem age de forma gentil, ele é um assediador que está jogando a longo prazo. Se você não viu o clipe completo de 35 minutos da Bal falando sobre isso na live, ela deixa claro que está falando da maioria dos streamers homens, dizendo coisas como, eles estão em todo lugar, o número de caras assim é astronômico. Ela também está falando de streamers homens com poucos espectadores, dá um exemplo específico de homens com 200 espectadores. Ela vê as pessoas que a criticam como analfabetas, feias e insinua que provavelmente são predadores. Então, ela não tentou refletir se fez algo errado ou se deveria maneirar. Inicialmente, ela disse que não vai revelar os nomes porque tem medo de processos judiciais e assédio. E mais tarde na transmissão disse que não se importa com isso, acrescentando, não são histórias que me cabem contar. Aí, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre essa treta. Eu não acompanho muito a Bal. Na real, quase nada. Eu nunca assisti nada da Bal. Eu assisto um corte aqui ou ali, principalmente quando tem treta ou polêmica ou whatever. Mas me diga aí o que vocês acham sobre a Bal. No geral, a crítica que, apesar de estar correta algumas das falas da Bal, as pessoas reclamaram de como ela falou isso, pois estava muito generalizado. Acaba sendo muito difícil abordar alguns tipos de temas por meio do Twitter, ou até mesmo por qualquer meio escrito, afinal o texto é muito difícil abordar todas as variáveis de uma questão, e a pessoa pode ler no tom que ela quiser, e às vezes até acabar colocando as falas na boca da pessoa, basicamente colocando ela em caixinhas, né? É tipo você falar que negros devem ter direitos, e a pessoa dizer que você é esquerdista, ou então dizer que um bandido tem que ser morto, né? E falarem que você é de direita. As pessoas gostam de colocar as outras em caixinhas, por menor que seja a fala dela. Em seguida, já conseguem construir toda uma argumentação em cima do que acha que a pessoa disse, e é justamente esse o problema do Twitter, né? Qualquer pessoa de qualquer idade tem o mesmo alcance e pode falar qualquer coisa que pensa. Às vezes ocorre de eu ver postagens como essa aqui, onde o cara diz, trans não existe, é uma ideologia, é um fetiche, é pedo disfarçado, é uma doença mental, ser gay ou lésbica é uma escolha pessoal, mas ainda assim é preciso reconhecer a orientação sexual e a realidade. Homens não podem ser mulheres e mulheres não podem ser homens. Desculpa, cara, aí tem 1000 likes nessa postagem e tem outras até piores. Ainda mais envolvendo uma treta específica que tem acontecido também sobre o LGB internacional. Me diga aí se vocês estão sabendo dessa confusão que teve. E a minha opinião sobre essas e outras coisas que eu vejo no Twitter é que eu não consigo imaginar essas pessoas falando essas coisas na vida real. O que me faz pensar que o Twitter parece ser mais
mais um lugar onde as pessoas escrevem os seus pensamentos intrusivos, que na maioria das vezes acaba sendo puramente uma militância barata, seja qual for o tema, sendo considerado aqui por nós brasileiros mimimis. E assim termina o nosso top 5 maiores mimimis da comunidade VTuber gringa, parte 2. Enquanto eu falava sobre o número 2 e citava a VTuber Gunpei, eu acabei esbarrando na polêmica da VTuber Elfin Psyop. Eu pensei em incluir ela aqui no número 1, porque ela é... Eu não tenho nem palavras, ela é a VTuber mais bizarra, polêmica, maluca que eu já vi na minha vida, é essa Elfin Psyop. Só que eu incluí ela na parte de mimimi, não faria muito sentido, porque o que acontece aqui são praticamente crimes, né? São crimes, na real, acontecem muitos crimes nas coisas que ela fala e fez. Então por isso eu não poderia incluir como mimimis. Então eu tô pensando em gravar um vídeo sobre isso, explicando toda a lore do que aconteceu com ela, porque é uma história bem pesada, então me diga aí nos comentários se vocês conhecem e querem que eu aborde isso nos próximos vídeos. Então por isso, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Caso esse vídeo bata a meta de 3.000 likes, eu lanço a parte 3. Agora deixa a sua opinião aí nos comentários. Qual foi a treta mais absurda? Vocês acham que tá errado a minha numeração? Alguém deveria estar em primeiro? Será que os mimimis dos chineses envolvendo a Keysun tava errado? Não deveriam ter afastado a Keysun e a outra VTuber da Hololive? Me diga aí o que vocês acham. Tem alguma coisa que você quer ver no próximo vídeo? Algum mimimi que você conhece? Conta a história aí nos comentários. Me diga aí, vai me dizendo que eu vou ler tudo. E eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.